um herói dos ideais para o ideal da independência do Brasil. Da parte da princesa Dona Leopoldina e do senhor ministro José Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se, Vossa Alteza, o quanto antes. Porque resoluções e medidas de água morna para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir: partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes, ou ficar no Brasil e proclamar a independência. Mande mensageiro para São Paulo, que estropie tantos cavalos quantos forem necessários, mas que entregue o mais rapidamente possível estas mensagens ao príncipe regente. Todos em forma! Ai, canalhas, parasitas, cachorros! Aqueles imbecis estão pensando. Eles querem e terão a sua conta. Em forma! As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou morte! Independência! Ou morte! Oito e 37 da manhã do dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro I vestiu a sua cueca azul. É isso mesmo? Há sérias controvérsias quanto ao fato. Uns dizem que a cueca era verde como o mato. Já os mais jovens, levados da breca, garantem: Dom Pedro não usava cueca. Porém, na orientação do nosso curso, adotaremos a cueca azul. É muito mais poético e histórico. E afinal não fica nem bem Dom Pedro I nu, né? Ah, não é falta de respeito, não. É que com esses versos começava a aula de história da peça Alto dos 99%, que o Centro Popular de Cultura da UNE encenava pouco antes de 64. Dom Pedro I! Dom Pedro! Dom Pedro! O povo está nas ruas! Aí é! Diga alguma coisa! Diga ao povo que fique! Não! O pico já foi! Aí é! Então diga ao povo que vou! Não! Ora, pois, o que é que eu digo então, ora, porra? Ora, por favor! Vossa Alteza não sabe que dia hoje essas margens plácidas do Ipiranga não lhe sugerem nada? Esta parte, meu Jesus, que devo estar sofrendo de magnésio. Eu não me lembro de mais nada. Escuta aqui, ô Pedro. Vossa Alteza trabalhou hoje? Não. E hoje é domingo, por acaso? Não, hoje é quarta-feira. Então? Bem, mas é que hoje é feriado. Isso! E por que é que hoje é feriado? Rapaz, é porque hoje é o dia em que se comemora... O quê? A independência, amor! O amor traz o perigo, rapaz! Até hoje, a independência do Brasil proclamada por Dom Pedro I em 1822 continua gerando controvérsias, muito mais sérias do que a gozação do CPC da UNE. Era setembro de 1822. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante? A 7 de setembro de 1822, será mesmo que já raiou a liberdade no horizonte do Brasil? Será? Falar sobre o 7 de setembro, falar sobre a independência do Brasil, a independência política do Brasil, 1822,
é, antes de mais nada, lembrar que essa independência foi muito bem paga à Inglaterra e a outros países no final do século XIX. Se nós começarmos até pelo célebre grito nas margens do Ipiranga, no 7 de setembro, de independência ou morte, o que nós podemos verificar é que para os contemporâneos do período, essa data não teve nenhuma importância. Os jornais de época, no Rio de Janeiro, eles nunca falaram, a não ser o Espelho, que comenta a volta de Dom Pedro de São Paulo para o Rio de Janeiro, mas nenhum jornal fala do 7 de setembro. Em verdade, para os homens de época, essa independência política ela já estava mais ou menos estabelecida desde agosto, principalmente a partir de 1º de agosto de 1822, quando Dom Pedro declarava que todas as tropas portuguesas seriam consideradas como inimigas se viessem ao Brasil e falava de uma independência política em relação a Portugal. O 7 de setembro ele teria sido uma data criada posteriormente à medida que, ao se fazer essa independência, o Brasil tinha um Estado, mas ele ainda não tinha uma nação. Seria uma formalização da independência. Então, um ano depois é que essa data, ao longo do final dos anos de 1823, é que essa data, 7 de setembro, começaria a ser pensada como uma data de gala, como eles consideravam na época, e seria então comemorada essa separação de Portugal. E dentro de um processo de construir uma nação brasileira, até em oposição aos portugueses que aqui ainda se faziam presentes. Para falar da independência do Brasil em 1822, antes de mais nada, a gente tem que contextualizar esse fato, esse acontecimento, no quadro das discussões do final do século XIX. É preciso que a gente marque muito bem que o final do século XIX ele é fundamental em relação às transformações socioeconômicas, políticas e culturais no quadro do mundo daquela época. Entre esses acontecimentos, a Revolução Industrial ela tem uma importância muito grande, ela tem uma interferência muito grande em relação aos movimentos, ao processo histórico da independência aqui no Brasil. Por quê? Porque se de um lado, sem dúvida nenhuma, uma série de movimentos sociais serão importantes, movimentos políticos que vão lutar pelo processo da independência aqui no Brasil, se de um lado nós temos também a relação de um mundo de senhores e escravos em ebulição, mas já em esgotamento no final do século XIX, nós temos também, por outro lado, o interesse do capital inglês, não só no processo libertário dos escravos aqui no Brasil, essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, e isso, portanto, vai ter um papel, vai desempenhar uma força muito grande nas transformações políticas e econômicas que vão ocorrer aqui no Brasil. Se nós analisamos a independência, ela não significou uma mudança estrutural no sentido de mudanças econômicas e sociais. Até mesmo em relação à política, nós vamos verificar que algumas instituições, que determinadas práticas políticas, elas permanecem semelhantes ao do Brasil colônia até quase 1828, até quase o final do reinado de Pedro I. A partir da abdicação de Pedro I, é que realmente se tentaria construir um império brasileiro, até no sentido político, mas em termos econômicos e sociais, nós não encontramos nenhuma mudança efetiva. De qualquer maneira, a independência política do Brasil, que se fez em 1822, ela requer ainda um amadurecimento muito grande, do ponto de vista de análise teórico desse quadro histórico da independência, e temos que deixar bem claro e enfatizarmos que se de um lado o Brasil consegue a sua independência política e ainda sob um regime monárquico,
já que a República só estará estabelecida em 1889, até hoje, até o final do século XX, o Brasil ainda precisa trabalhar em prol da sua independência econômica.